Eu sinceramente não esperava estar fazendo esse vídeo tão cedo assim. Até mês passado eu tava lendo a parte 2 de Chainsaw Man, quando de repente, em questão de poucos capítulos, o mangá simplesmente acabou. Isso ocorreu de uma maneira extremamente abrupta, não dando nem tempo sequer de nós absorvermos o que aconteceu nos capítulos anteriores. Mas eu acho que eu tô me adiantando um pouco. Vamos voltar um pouco no tempo e entender o porquê de tudo ter terminado dessa maneira. A parte 2 de Chainsaw Man foi muito diferente da primeira, com uma desgraça acontecendo atrás da outra, com inúmeras lutas de grande magnitude. Mas agora o Fujimoto parecia querer dar ênfase maior ao psicológico dos personagens. Não que esse já não fosse um dos temas centrais da obra, mas ele se mostra sendo ainda mais presente aqui, através de personagens como a Asa. Ela passa por uma relação simbiótica com a Yoru, o demônio da guerra, e eu até que achei bastante maneiro esse arco dela. Do conflito interno de tentar manter uma vida normal, mesmo que a Yoru seja uma ameaça constante, o que dialoga diretamente com Denji, alguém que antes só queria viver uma vida comum, mas que quando enfim conseguiu o que tanto queria, ele quer de volta a glória de ser o Chainsaw Man. Cara, à primeira vista, essa segunda parte de Chainsaw Man tinha tudo para ser incrível. Mas conforme nós vamos nos aprofundando nos acontecimentos, a gente consegue enxergar diversos problemas, já que muitas coisas são abordadas, porém não têm o seu devido desenvolvimento e encerramento. Como a igreja do Chainsaw Man, o Chainsaw Man falso e a própria profecia de Nostradamus, que é meio que o conflito principal desse arco. Pra mim, nada parecia ter o devido impacto, tudo parecia muito superficial. O Fujimoto apresentava um conceito e não se aprofundava muito. Na minha sincera opinião, o Fujimoto parecia muito perdido com o rumo e os temas que ele estava querendo abordar. Tava parecendo que ele tinha jogado tudo dentro de um liquidificador, bateu e saiu isso. Isso reverberou até mesmo no Denji. Cara, eu tenho que admitir, eu amo muito, mas muito mesmo Denji, e ele pra mim é o meu personagem favorito de Chainsaw Man. Eu sempre adorei essa ideia de um garoto confuso em relação aos seus sentimentos e desejos sexuais, fruto de uma vida sem estrutura e sem o devido convívio na sociedade. Pra mim isso sempre gerou uma profundidade enorme pra obra como um todo, que dialoga diretamente com os adolescentes, já que essa é uma fase em que todos nós estamos começando a descobrir não só o mundo ao nosso redor, mas também nós mesmos. Ver o Denji cometendo erros e aprendendo com eles foi algo lindo de se presenciar durante a primeira parte. Mas agora a escrita do Denji parecia confusa. Ele progredia e regredia, para no final ele voltar a estaca zero, trazendo novamente questões que já haviam sido resolvidas nos arcos anteriores. Falando dessa maneira parece que eu odiei a parte 2, mas não. Sério mesmo. Eu realmente me diverti muito lendo, mas eu sinto que essa história tinha um potencial muito grande e que foi desperdiçado. Talvez eu tenha uma parcela de culpa nisso, já que eu criei uma enorme expectativa quanto a essa continuação, após o final da parte 1, que cara, é simplesmente lindo e conclui tudo da parte 1. E meio que me fez com que eu tenha ficado bastante decepcionado. Porém, no geral, não foi desagradável de ler. Eu sempre ficava ansioso pelo próximo capítulo, querendo entender como aquela trama toda ia se desenrolar. No fim, a parte 2 não é ruim, eu só acho que o que veio antes dela era tão bom que ela mesma acaba sendo ofuscada. Então, enfim, podemos finalmente falar sobre o elefante na sala, que são os 2 últimos capítulos de Chainsaw Man, que primeiramente foi um baque descobrir que aqueles eram os últimos capítulos. Uma hora eu tava vendo Denji e Yoru no meio do apocalipse e do nada vinha o aviso de que o próximo capítulo seria o último. E o que podemos falar sobre isso? Sinceramente, eu não sei ao certo o que sentir. Eu fiquei feliz que os personagens que eu tanto amava puderam finalmente ter uma vida feliz. Mas, por outro lado, a forma como isso é entregue pra mim pareceu extremamente corrida. Além do principal ponto que me incomodou, que é o fato que eu odeio. Mas odeio com força finais que resetam a história. Não tem nada que diga que esse estilo de final é necessariamente ruim. Acredito que se o Fujimoto desse mais alguns capítulos para desenvolver essa restrição da linha do tempo, eu acho que teria sido um pouco melhor. Mas ainda assim, eu pude sentir aquele calor no meu coração vendo Denji e a Power vivendo juntos novamente. E o que falar sobre o desaparecimento da existência do Pochita, um personagem que não aparece muito, mas que já se mostra sendo muito interessante, que se importa verdadeiramente com Denji, se sacrificando 2 vezes por ele, sendo quando ele se tornou o coração do Denji e agora quando ele apaga sua própria existência unicamente pro Denji poder viver feliz. Por mais que muitas dúvidas não tenham sido esclarecidas nesse final, ele é carregado de muitos simbolismos, mesmo, sério. Se você parar pra ver, tem muita coisa nessas poucas páginas. O Denji nunca poderia ser feliz sendo o Chainsaw Man, já que sua vida miserável fez com que ele sempre almejasse por mais. Ele conseguiu o que ele tanto sonhava, uma vida comum, e mesmo assim ele não parecia satisfeito.
já que sempre que ele conseguia atingir o seu determinado objetivo, aquele vazio no seu coração continuava existindo. Então a única forma plausível era se o Chainsaw Man nunca tivesse existido. Assim ele poderia continuar sonhando para sempre. Só que por mais que esse reboot no universo tenha acontecido, os acontecimentos da parte 1 e parte 2 não foram exatamente apagados. O que eu confesso que eu tô tentando entender até agora. Já que aqui a Makima não existe mais e no lugar está na Yuta, além de que o Denji ainda possui de certa maneira as suas memórias, mas que agora estão meio que no seu subconsciente. E é por isso que ele salva a Asa de matar o Buck e assim arruinar toda a sua vida acidentalmente. O quadro dele largando a motosserra para salvar a Asa é a maior prova de que o Denji não é mais o mesmo do começo. Esse ato de largar a motosserra significa desistir de ser o Chainsaw Man, para que ele pudesse ajudar quem ele prometeu salvar. Algo que o Denji nunca faria sem segundas intenções, se aquilo tudo por qual ele passou tivesse sido apagado por completo. Então talvez, só talvez mesmo, haja esperança para essas pessoas problemáticas que nós aprendemos a amar. Eu acho que é isso que o Fujimoto quis passar, que mesmo em um mundo em desgraça, ainda há esperança. Mesmo que o apocalipse esteja acontecendo, ainda há esperança de um futuro melhor. Chainsaw Man foi uma obra que, cara, eu não sei como especificar o que eu sinto por ela. Eu conheci ela, acho que foi na pandemia e, cara, desde lá eu acompanho o Chainsaw Man com muita voracidade. Eu gosto muito do Fujimoto e do estilo de escrita dele e tô buscando conhecer mais sobre as obras anteriores dele. Por sinal, eu tô até lendo Fire Punch nesse momento. Então, por mais que esse final tenha dividido opiniões e até dividido a minha própria opinião, eu sinto que tudo que veio antes dela não pode ser descartado e jogado no lixo. Chainsaw Man significa muito pra mim. Eu pude passar diversos momentos bons por causa dessa obra. Eu pude ir no cinema com meus amigos no meu aniversário, a gente assistiu o filme de Chainsaw Man e, cara, foi extremamente divertido, foi um dia incrível. Então, eu acho que tudo que eu tenho pra falar aqui é obrigado, Fujimoto. É isso. Esse foi o vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Ele não é exatamente o tipo de vídeo que eu costumo gravar. Eu só queria falar um pouco de como esse final me afetou. Eu não quis pegar nenhum tema específico sobre Chainsaw Man e abordar. Eu genuinamente amo essa obra. Ela tá entre as minhas favoritas. E a sensação de ter acabado é bizarro. Tipo, caraca, alguma coisa na minha vida tá faltando agora. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, fala aí nos comentários o porquê que você não gostou, que me ajuda muito a melhorar o conteúdo aqui do canal. E é isso. Cogita se inscrever para receber todas as notificações. E a gente se vê num próximo vídeo. Boa noite.